não foi sempre que eu tive esse entendimento, mas o entendimento que eu tenho hoje é de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, na vida da nossa família, com as nossas filhas, com todo o suporte que Deus tem nos dado. Então, pouco que nós podemos fazer é gratidão à obra de Deus. Então, tem uma palavra do Senhor para vocês. Na verdade, a presença na casa do Senhor, desde que nós nos convertemos, foi trazendo aos poucos para nós um entendimento. Eu falei assim, vou levar minha garrafinha, porque ela é minha companheira, eu ando sempre com ela, né? Eu falo muito, né? Então, eu falo muito, então eu fico com sede. Na verdade é o seguinte, desde que nós nos colocamos na presença do Senhor, nós conseguimos ter um entendimento ampliado em relação a várias áreas na nossa vida. Uma delas é a nossa vida financeira, e nós precisamos entender que, embora a obra do Senhor, claro, precisa de recursos, se o Senhor não enviar os recursos por mim, Ele vai enviar de alguma forma, porque a obra é dele, a obra não é de homens, a obra é do Senhor. Então o Senhor vai enviar, mas Ele nos convida a sermos colaboradores, a sermos participantes dessa obra, a sermos aqueles que vão participar da expansão do Evangelho, para que a palavra de Deus alcance mais vidas e para que nós tenhamos também, claro, a colheita por sermos participantes. Deus quer nos abençoar em todas as áreas, inclusive na área financeira. Claro que cada área tem a sua semente. A nossa área familiar tem sementes familiares, sementes de entendimento, sementes de diálogo. A nossa área íntima tem sementes de perdão, sementes de carinho. A nossa área profissional tem sementes. Você estuda, né? Você trabalha. E a nossa área global também tem sementes. Por quê? Porque quem cuida de tudo na nossa vida é Deus. Porque se eu pude estudar para ter um bom trabalho, uma boa profissão, foi porque Deus me deu saúde, me deu entendimento, me deu disposição e me pôs de pé toda manhã, né? A palavra de Deus diz em Êxodo 25:2: façam-me uma oferta, aceitarei essa oferenda de todo homem que a fizer de bom coração. Então, a oferta de gratidão é aquela que nós fazemos porque entendemos. É uma oferta de entendimento. Entendemos que se temos fôlego de vida, é porque Deus está na nossa vida. E nós queremos que outras pessoas também tenham esse fôlego de vida. Também ouçam de Deus, também aprendam de Deus. E a obra de Deus, para se expandir, precisa da luz, precisa do espaço, precisa alcançar pessoas, né? E Deus quer nos usar, quer que sejamos participantes disso. A palavra de Deus diz também em Levíticos 22:29: quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam de maneira que seja aceito em favor de vocês. Todas as vezes que as pessoas, os personagens bíblicos recebiam uma bênção ou iam fazer uma nova viagem, iam para um novo local, eles faziam ofertas de gratidão. Onde eles iam, construíam altares. Todas as vezes que eles iam para uma nova empreitada, eles antes faziam uma oferta ao Senhor. Então eles faziam oferta ao Senhor, construíam altares antes de um empreendimento, antes de uma empreitada, antes de um propósito, e também faziam quando eles alcançavam o propósito deles em gratidão a Deus. Porque quem deu fôlego para ir foi o Senhor. Quem deu saúde para ir foi o Senhor. Quem deu provisão, quem fez a terra prosperar foi o Senhor. Então nós precisamos ter o nosso coração grato. Tá? Então a gente nem quer tomar muito tempo com isso. Por quê? Porque se nós formos nas igrejas dos países mais desenvolvidos, né, os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos foi um país fundado por cristãos puritanos. Foi fundado por cristãos. É um local onde, quando eles vão aos cultos, a coleta das ofertas é na porta. Eles entram, entregam sua oferta e acabou. Não é
necessário se ministrar sobre a oferta, porque eles têm um entendimento muito grande de gratidão. Nós estamos trazendo o entendimento, tá? Nossa vida foi algo que mudou chaves, né? Nós passamos, como é que foi o nosso tempo de pandemia, várias mudanças na empresa. Várias mudanças na empresa, é difícil até lembrar quantos elogios nós recebemos trabalhando de casa. Eu tive pelo menos 2 aumentos de salário durante a pandemia trabalhando de casa. Quer dizer, uma bênção de Deus. E não irmãos, é assim, eu falo muito de prosperidade, mas no sentido não é riqueza. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Prosperidade é quando a sua família vai bem, quando o seu trabalho vai bem, quando a sua fé, os seus propósitos com Deus vão bem, quando a sua família está em harmonia, quando vocês sentam na mesa e riem juntos. Isso é prosperidade, é a prosperidade de Deus que Ele quer para a vida de cada um de vocês. Então o entendimento que nós queremos trazer é que não é o meu dinheiro que vai fazer a diferença, é a minha disponibilidade em ofertar em gratidão a tudo que Deus tem feito na minha vida. E é isso que vai gerar prosperidade, a prosperidade de Deus, trazer a bênção de Deus para nossas vidas. E assim, se você não tem para ofertar, não tem problema. Agora, quando você for ofertar, seja R$2, oferte com gratidão, como quem está entregando o que Deus já deu na sua mão. Então entregue com sabedoria. Sabe aquele negócio? Uma coisa é você chegar como a viúva que ofertou algumas moedinhas que a gente vê na Bíblia, e os que tinham muito dinheiro na época, que chegava lá e jogava no gasofilácio e saía andando. Quer dizer, então quando você oferta de coração, não é o dinheiro a diferença que vai fazer na sua vida, é o respeito que você tem com a obra de Deus. Amém? Então, os princípios, né? Nós temos... Para encerrar aqui, Números 15:19 diz: quando vocês comerem o alimento que a terra produz, quem deu a produção da terra foi Deus. Amém? Deverão oferecer uma parte como oferta especial para o Senhor. Amém? Amém. A igreja tem Pix, tem maquininha, quem quiser ofertar, e o gasofilácio está aqui. Eu queria que todos ficassem de pé, por favor. Separe aí a sua oferta, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, eu quero clamar a Ti, Senhor, neste momento, que o Senhor abençoe, Senhor, cada família aqui representada, Senhor, por cada casal que está aqui, por cada pessoa que está neste lugar, que o Teu Espírito Santo abençoe poderosamente e multiplique os recursos que o Senhor tem colocado em Suas mãos, mas que acima de tudo, além da quantidade que o Senhor tem colocado, que o Senhor dê sabedoria para que esta família use os recursos em suas mãos, de forma que te honre, Pai, dentro da sua casa, que venha trazer conforto, bênçãos para o seu lar, e que eles sejam usados poderosamente também para abençoar a tua obra, Senhor. Dê sabedoria, multiplique nas mãos deles, e eu creio que debaixo de princípio, debaixo de bênção, que eles tenham em seus corações, entregando uma parte a Ti generosamente, Senhor, que o Teu Espírito Santo multiplicará, e que nunca faltará, nem a comida de hoje, e que amanhã eles ainda estarão comendo da colheita do ano anterior, Pai, como diz a Tua palavra. Abençoa a cada um e multiplica poderosamente sobre suas mãos com sabedoria, em nome de Jesus. Queridos, uma oração que eu sempre faço quando nós entregamos, é que Deus nos dê sabedoria para usar os recursos de forma a agradar o coração dele, porque o Senhor sempre acaba multiplicando, né? O cristão você pode até receber menos que seu vizinho, mas pela honra de Deus na sua vida você vai realizar muito mais. Com menos dinheiro você vai realizar muito mais, porque o Senhor é esse que multiplica. Amém? Todos podem se assentar.
Tá chegando o Dia dos Namorados, segunda-feira Dia dos Namorados. Nós vamos falar de uma coisa que os homens adoram, com 4 letras, e que as mulheres também adoram, com 4 letras. Será? Os homens adoram, começa com S, mas que as mulheres adoram, começa com A. E nós temos que fazer isso tudo se encontrar no mesmo cômodo. Amém. Eu queria fazer uma oração rápida com vocês, pedindo que Deus abra o nosso entendimento. Nós vamos falar de casais, para casais aqui, amém? Então, que Deus abra o nosso entendimento para que seja uma palavra que se estabeleça na nossa vida e que faça diferença no nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Então, que fortaleça nosso relacionamento com as nossas esposas e das esposas com a gente, amém? Senhor Deus, nós te convocamos, Espírito Santo, para que esteja no nosso meio, Pai, para que as tuas palavras gerem transformação, gerem também, Pai, gerem crescimento na vida desses casais. Que a tua palavra não passe desapercebida, Pai. Abra os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, para que possamos viver o melhor da tua palavra sobre nossas vidas. Amém. Então, nós vamos falar de intimidade. Nós vamos falar sobre sexo e amor, que são 2 coisas que no casamento nós precisamos fazer com que se encontrem, né? Segunda-feira, Dia dos Namorados, mas você não precisa esperar até lá para comemorar, fim de semana, tal, né? Nós vamos começar falando sobre uma visão bíblica da sexualidade humana. Queridos, basicamente a Bíblia diz 3 coisas acerca do sexo. Primeiro, sexo é bom. Número 2, sexo é poderoso. Sexo é poderoso. E, portanto, o sexo precisa ser controlado. É uma força muito poderosa que Deus criou. E Deus criou para os seus filhos, para a alegria e para o prazer de seus filhos, quando debaixo de bênção, né? Quando realizado debaixo da bênção de Deus, dirigida pela palavra. Na realidade, as primeiras referências ao sexo já nos dão a visão para entendermos esse poder. Não somente o sexo é essencialmente bom, como é muito poderoso. Isso foi subentendido no fato de que podia ser usado para multiplicar e encher. Deus criou o homem e a mulher e disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Então o sexo tem um poder de multiplicação muito grande, né? Nós vamos ler aqui em Gênesis, quando Deus criou a mulher, né? Ele disse: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nomes lhes daria. E o nome que ele desse, esse seria o nome deles. O homem deu os nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem. Vocês viram que primeiro, né, não podia deixar de comentar, Deus criou a mulher só depois que o homem já tinha dado os nomes. Porque senão a mulher dá muito palpite, ia demorar muito, né? Então Deus falou: não, tem que dar os nomes primeiro, porque senão você não vai achar nome nunca. Eu sou mulher, posso falar, porque a mulher realmente gosta muito de dar palpite, né? Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso do meu osso e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando uma só carne. Então, uma só carne, gente.
Só tem um jeito de a gente ser uma só carne, fisicamente falando, né? É fazendo coisas boas, né? Nos unindo e realmente cumprindo aquilo que Deus planejou, né? Jesus nos ensinou a pureza e a mutualidade. Mateus 5:28 diz: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração, se não for a sua mulher. E vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, se tornando ninguém separe. Mateus 19:4, 6. O relacionamento sexual, ele é muito importante para o casamento porque afeta a nossa vida espiritual. Hebreus 13:4 diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Existe uma diferença muito grande de sexualidade entre o homem e a mulher. O homem, ele é mais voltado para o ato em si, e a mulher é mais para o relacionamento. O relacionamento atinge o máximo para o qual foi criado. O problema é que nós temos uma história sexual com e sem a nossa esposa, com e sem o nosso marido. Uma história, muitas vezes, de outros relacionamentos. E que nos fazem ter dificuldades em compreender um ao outro. Em nos aproximarmos um ao outro. Em tratarmos do outro com pureza, né? Porque nos faz, muitas vezes, quando nós estamos aí no mundo, nós entendermos o sexo como algo imoral, como algo sujo, muitas vezes, por causa de relacionamentos antigos que nós tivemos, nos quais nós fomos prejudicados, nos quais nós fomos feridos, tanto homens como mulheres. Então, muitas vezes, por causa da sua história, o homem acaba ficando um pouco mais frio e se preocupa mais com o ato em si. E a mulher, ela tem uma questão muito mais afetiva, né? Então, o homem se preocupa com o ato em si, mas homens fazem sexo, mulheres fazem amor. Os homens precisam ensinar as mulheres a fazerem sexo e as mulheres ensinarem os homens a fazerem amor. Olha que delícia a gente ensinar o outro como é que é ter carinho, como é que é ter afeto, como é que é ser carinhoso, né? E o homem ensinar outras coisas que podem trazer alegria à mulher também, um prazer mais físico, né? Ter um cuidado para com ela. Então, Deus criou o sexo para o nosso prazer, mas ele precisa ser feito com pureza, pureza de sentimento. Não é você falar, porque muitas vezes o mundo trata as pessoas como objetos, e nós mulheres, às vezes a mulherada sai aí, a mulher que sai tirando por cima dos homens, né? Mas porque a própria mulher, sem o conhecimento bíblico, sem o conhecimento de Deus, ela acabou tratando o seu próprio corpo como uma arma, como uma ferramenta, né? E isso não é bíblico, isso não é correto, não é assim que Deus sonhou. Deus sonhou para ser puro de afeto e de sentimento. E Ele tem isso para a gente. Você fala, mas aí já está tudo danado. Não, tem jeito. Deus preparou tudo. Vocês sabem que na Bíblia tem um livro inteirinho só para falar de relacionamento íntimo entre homem e mulher, né? Que é Cantares de Salomão. Você sabe que o judeu só pode ler Cantares depois dos 30 anos de idade. Eu aprendi isso lá em Jerusalém, falaram isso pra gente, que o judeu só pode ler o livro de Cantares de tão sensual que ele é, né? Usar uma palavra, ele é muito sensual, né?
O relacionamento físico, ele só é realmente satisfatório para ambos, homem e mulher, quando é feito da maneira que foi planejado por Deus, quando é a conclusão natural de um relacionamento amoroso, profundo e confiante, sustentado por palavras e gestos claros de amor desinteressado. Guardem essa palavra, amor desinteressado, de parte a parte. Qualquer um dos dois pode dar início ao processo de fazer com que o casal se reapaixone. Vamos ao princípio de tudo. Homens e mulheres são diferentes por natureza, mas quando se juntam, precisa existir cumplicidade, precisa existir amor. Então, quando nós escolhemos, quando eu escolhi minha esposa, ou quando vocês escolheram a esposa de vocês, foi uma escolha para a vida toda. E foi uma escolha onde a maioria de vocês não estava com um revólver na cabeça, tem que falar sim e tem que concordar. E a escolha é o que eu falo sempre, que é uma das poucas escolhas que nós fazemos na vida. A gente não escolhe pai, mãe, irmão, cunhado, sogro, sogra, mas a esposa a gente escolhe. E a esposa, o marido. Então, são poucas escolhas que a gente faz na vida que precisam ser assertivas. Agora, se você escolheu, aí tem que fazer dar certo. E o fazer dar certo é só seguir a Bíblia. Se você seguir tudo que está escrito na Bíblia, como você tem que tratar a sua esposa, seu casamento vai ser um sucesso infinito, porque é como Cristo ama a igreja, que você tem que amar a sua esposa, incondicionalmente do temperamento dela, incondicionalmente dela falar mais que você. Minha esposa fala um pouquinho mais que eu, pouquinha coisa. Hoje, graças a Deus... As mulheres falam 20 mil palavras por dia, os homens só 5 mil. É natureza, Deus criou assim. Tem umas que falam 23, eu falo sim, tá, claro, beleza. Então é assim, irmãos, nós precisamos extrair o melhor do nosso cônjuge. Então a intimidade é o que a gente fala de amor, sexo, intimidade, é o relacionamento. Não é você apagar a luz do quarto, não, aqui no quarto agora, vamos embora. Não, e durante o dia? E aquele beijo na hora que sai para trabalhar, aquele abraço na hora que volta, aquela mensagenzinha no WhatsApp, e aí, que roupa você vai pôr à noite? Sabe? Aquelas brincadeirinhas que tem que ter, aquela intimidade do casal que precisa acontecer para que lá no final da noite, você possa ter, como é que é, o caixa eletrônico, ter um saldo para chegar no caixa lá e conseguir sacar alguma coisa, porque não é assim, chegamos e mete o pé na porta e vamos lá, não é assim que funciona, para a mulher principalmente. A mulher quer romantismo, a mulher quer, sabe, aquele, lembra de quando você namorava, você passava, você não vou ter que arrumar um lugar para comprar uma rosa para chegar lá com uma rosa, aí chegava lá com uma rosa, fazia aquele sucesso com a rosa. Vou ter que... A gente não é da época do WhatsApp, né? Eu vou ter que ligar para ela, pelo menos arrumar um tempinho para ligar para ela, para falar, pensei em você. Sabe? Para quê? Para você estar sempre nos pensamentos da pessoa e ver, demonstrar para a pessoa que você teve interesse em lembrar dela, lembrou dela, tem aquele interesse em chegar em casa e dar um beijo, dar um abraço, encontrar ela perfumada. Porque tem marido que chega em casa, trata a mulher mal, chega em casa a mulher limpando a casa, às vezes chegou antes dele ou chega depois dele, quando chega depois dele, pior ainda, né? Que caramba, não tem janta ainda, vai fazer janta. Queria a esposa cheirosinha na hora de dormir, tá cheirando gordura de lavar louça. Ô miserável, por que você não foi lavar louça enquanto ela tomava banho? Sabe, não existe parceria. A parceria... Alguém fala glória a Deus aí? Porque assim, nós precisamos entender que uma vez que nós casamos, nós temos que obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz, trata a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, você vê sua esposa com uma dificuldade, você vai chegar nela e, em que eu posso ajudar? Eu falei isso uma vez e lavo louça até hoje. Mas irmãos, é assim, os dois trabalharam, os dois estão cansados igual.
Agora, você senta no sofá, o homem chega, senta no sofá, a mulher faz a janta, aí jantam os dois, aí a mulher vai lavar a louça e o cara no sofá. Aí chega a noite, na hora de deitar, e aí, amor? A mulher, tô cansada. Ah, mas eu também trabalhei o dia inteiro, só que ele não trabalhou depois, ele não teve o segundo turno, né? Então, o que minha esposa quis dizer com isso é, a intimidade do casal não está no sexo. O sexo para a mulher é uma concretização de tudo que aconteceu durante o dia inteiro. Como você acordou sua esposa, como você tratou sua esposa durante o dia, que atenção você deu para ela, o que você fez em prol da sua casa, da sua família. Quer dizer, qual o cuidado que você teve com a sua família, com a sua esposa, para que despertasse nela a vontade de te dar um beijo, te dar um abraço e daí para frente o que rolar é lucro. Queridos, vamos resumir tudo isso. 1 Coríntios 13 fala sobre o que é o amor, né? É o nosso manual para vivermos bem um com o outro. O amor não maltrata, o amor não se ressente, o amor trata com cuidado, né? Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, né? Então eu quero que os maridos virem para suas esposas e digam assim: querida, eu quero, eu quero intimidade física. Opa, Pode, agora você fala, eu quero intimidade física. Esposas, virem para seus maridos e diga, eu quero intimidade emocional. Então, nós precisamos entender que a intimidade emocional vem antes da intimidade física. É o prólogo da intimidade física, é uma coisa chamada intimidade emocional e que está faltando muito no nosso mundo atual. Os casais têm se afastado muito, caindo na mesmice do dia a dia, do faz sempre as mesmas coisas, do se distanciar, né? A intimidade, o estar junto, é o tempo todo. Você mora com essa pessoa, é de manhã até a noite, tudo bem, você sai para trabalhar e tal, mas em todo o tempo nós temos coisas que nós estamos juntos e estamos fazendo coisas juntos. Nós precisamos entender a raiz do problema. Vários fatores contribuem para uma intimidade do casal de baixa qualidade. O ativismo em excesso é um deles. A gente está sempre fazendo um monte de coisa. A nossa agenda tem muita coisa. Porque você sai de manhã, porque você vai trabalhar, porque no sábado você joga bola com os amigos, porque depois você faz um curso, porque depois você faz não sei o quê. A nossa vida, ela é cheia de ativismo. Só que nós precisamos muitas vezes fazer escolhas. Nunca diga que falta tempo. Se está faltando tempo na sua agenda para qualquer coisa, é porque você está com uma dificuldade de saber o que é prioridade na sua vida. Porque quando nós sabemos o que é prioridade na nossa vida, não falta tempo para fazer o necessário. E nós precisamos colocar a intimidade emocional com o nosso companheiro, com a nossa companheira, em prioridade. Nós precisamos colocar em prioridade, porque quando for prioridade, nós vamos encontrar essa intimidade. Perceba que a raiz dos problemas que nós vivemos dentro do quarto estão fora do quarto. E vou falar um pouco. E quando minha esposa fala intimidade, eu estava lendo esse estudo que ela fez e muita coisa que eu, engoli seco assim, sério que é assim? É assim que funciona? Então, para o homem, vamos supor, vou levar minha esposa, vou arrebentar, levar minha esposa para almoçar no Outback, jantar no Outback. Aí você chega no Outback, a comida aqui tá muito boa, eles têm aqui um sorvete que é delicioso, tal, não sei o quê, e as crianças como é que estão? Lá no trabalho tá assim, assim, assado. Quer dizer, vocês passam a noite inteira falando de coisas superficiais, falando dos filhos, não que não sejam coisas necessárias,
para vocês discutirem: educação dos filhos, o trabalho, a casa, as contas, o planejamento de férias. Agora, e os sonhos? E o que cada um está sentindo naquele momento, sabe? E a emoção, como anda o coração da pessoa que está do seu lado? Como anda? Quem não sonha junto não constrói nada, gente. Nós precisamos entender. Às vezes até você fala: tá bom, minha mulher está reclamando porque eu nunca levo ela para lugar nenhum, vou levar ela para passear. Aí você leva ela para passear, senta com ela e fica discutindo problema de casa. E fica falando dos filhos. E fica falando isso que ele está falando. A gente fica falando de tudo menos da gente, dos nossos sonhos, dos nossos planos para o futuro, de como nós vamos alcançar, de como nós vamos realizar, de um passeio, entendeu? Muitas vezes você fala assim: mas não tenho dinheiro para tirar férias, eu não tenho dinheiro. Gente, existem muitos passeios que não exigem que você gaste, ou que você gaste muito. O tanto de lugar que tem nessa cidade que você pode ir gratuitamente, entendeu? Existem formas da gente poder estar junto, um passeio num parque, um museu, alguns lugares, tem vários lugares que você, um shopping que você vai a pé ou de ônibus, você não paga nem o estacionamento. Então você vai, toma um sorvete, anda um pouquinho, senta na praça, conversa. Para quem quer encontra uma forma de realizar. Quem não quer encontra uma desculpa para não fazer. Entendeu? Então a gente precisa se conectar, mas mais do que falar daquilo que nós temos no dia a dia, nós precisamos falar dos nossos sentimentos. A palavra de Deus diz que Ele criou o homem, criou a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam. Nós precisamos aprender a gerar intimidade emocional um com o outro, estando nus para com o outro. Falando para o outro sobre como a gente se sente. Como que o ser humano consegue ser tão orgulhoso dentro do seu próprio relacionamento? A gente não mostra as nossas fragilidades. A gente acha que a fragilidade é dizer que está com medo de chegar ao fim do mês e não ter dinheiro para pagar a conta. Querido, compartilhe isso com sua esposa. Ela é sua melhor ajudadora. Reclamar que ela gasta muito é um jeito, mas sentar com ela e compartilhar as dificuldades é o melhor jeito. Porque nós somos companheiros, nós vamos conquistar juntos. E se tiver que pagar o preço, nós vamos pagar juntos. Então a dificuldade, ela vem para os dois. Não tem como você falar assim: ele que vai sofrer. Não, nós vamos sofrer juntos. Então precisamos nos ajudar juntos. Isso também é intimidade emocional. É um saber que está compartilhando e participando do outro. Se seu chefe falou um negócio que te deixou chateado, querido, compartilhe com sua esposa. Ele falou, eu me senti chateado, me senti inadequado, incapaz para fazer o trabalho. Ela é sua esposa. Você não pode falar isso para o cara que está concorrendo com você no serviço, mas é sua esposa, sua melhor amiga. Nós só seremos melhores amigos um do outro quando nós aprendermos a estarmos nus, emocionalmente, diante do outro. E não nos envergonharmos de quem somos, do que sentimos e do que fazemos. Nossa, querida, fiz um negócio tão errado hoje lá no trabalho, falei um negócio pro cara, acho que o cara ficou chateado. Compartilhe com a sua esposa, ela vai te ajudar. Quantas vezes eu não compartilhei coisas com o meu marido e ele me ajudou a enxergar melhor a situação, a enxergar por um outro lado. É seu companheiro, é sua companheira, tem que ser o seu melhor amigo. E vocês precisam lembrar o seguinte: vocês jogam no mesmo time. O sucesso de um é o sucesso do outro. Quando você apoia a sua esposa, quando a esposa apoia o marido, é o sucesso da família. Então vocês não podem ver a esposa de vocês muitas vezes conseguindo uma promoção na empresa. Ai caramba, será que ela vai ganhar mais que eu? Tomara! Deus ajude que ela ganhe mais que você. E a esposa a mesma coisa. Tomara que meu marido consiga uma promoção. É pro bem do casal. Hoje, minha esposa tem minha senha do celular, tem minha senha da conta, tem a senha da conta dela. Faltou dinheiro? Precisa pagar essa conta aqui. Deixa comigo.
Nós não temos reservas. Graças a Deus, foi um longo trajeto, tá? Ninguém começa do dia para a noite assim. Eu dar senha do meu celular para minha esposa? Não, tem que deletar um monte de foto aqui, peraí. Não é assim, irmãos. Nós temos que ser cúmplices um do outro. É a pessoa que nós escolhemos para viver o resto da vida. E o resto da vida não é para ser uma tortura. Não estou numa penitenciária, estou num casamento que eu casei para fazer alguém feliz ou para ser feliz. Se eu casei para ser feliz, não vai dar certo. Se eu não fizer a pessoa que está do meu lado feliz, ela não vai conseguir me fazer feliz. E se não houver intimidade emocional para isso, para eu entender a pessoa nos momentos de dificuldade e ela me entender nos momentos das minhas dificuldades, porque o homem tem muito disso, né? O cara chega bravo em casa, tomou uma bronca do chefe lá, ele chega em casa, não quero conversa. Então, muitas vezes, se ele, no momento de intimidade, conversar com a esposa, vai ser melhor, vai passar mais rápido. Aquele negócio de ficar emburrado 1 ou 2 dias, minha esposa sabe bem o que é isso, né? Às vezes eu ficava emburrado 2 dias, 3. Uma semana, 15 dias. Então, com coisas que ela fez, que eu não chegava para ela e falava. Não, ela tem que perceber, sentir na pele. Vai ficar sem o meu carinho, sem o meu beijo. E ela passava numa boa. Eu achando que estava torturando. Então é assim, nós precisamos ser curados emocionalmente para tratar o nosso cônjuge como Deus, como Cristo cuida da igreja. Então eu repito sempre isso para vocês terem a sensibilidade de saber, e as esposas também, vocês são figurinhas difíceis. Vocês não são fáceis. Minha esposa não é fácil. Mas é assim, eu trocaria ela? Não trocaria. Ela é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque ela me fez eu chegar onde eu estou hoje, me deu filhas lindas, me deu um casamento, me fez entender muitas coisas que o mundo te fala o seguinte: meu, não deu certo, ó, a fila anda, passa para a próxima. Não. Você tem um bem precioso. Vamos supor, você tem fazer só uma comparação para os homens. Não vamos, as mulheres, por favor, não se ofendam, mas você tem um carro. O carro quebrou, você vai jogar no lixo? Não, você vai arrumar, você vai tentar consertar, não vai? Você vai consertar para pôr ele nos eixos lá. Então a mesma coisa, seu casamento não está legal, o que você vai procurar fazer? Ajuda. A igreja nos ajudou muito. Deus, através da igreja, nos ajudou muito. Nosso casamento foi curado, transformado. Por quê? A gente já estava falando quase em separação, nem tanto, mas quem vai morrer primeiro? Onde vai esconder o corpo? A gente falava, pensava. É assim. Então a gente tem que ter com a gente qual a melhor forma de eu ter filhas. Eu tenho uma filha de 25 anos e uma de 21. Graças a Deus as duas estão na igreja. Vamos supor que lá atrás eu tivesse abandonado minha esposa, tivesse partido para outra, quando as minhas filhas eram pequenas. Outro cara, eu tenho uns sonhos paralelos assim que Deus me dá de vez em quando, que eu falo, meu Deus, eu ia me lascar todinho. Eu ia estar pagando pensão alimentícia, ela ia estar provavelmente morando na casa que era nossa, porque ia ficar com as filhas. Ia ter uns caras lá que eu nem conheço namorando minhas filhas, e outro cara usando o que era para ser o meu chinelo, minha cama, meu colchãozinho. Então, irmãos, é assim, se você não cuidar, outro vem e cuida. Então, cuida da sua esposa, trata bem sua esposa, que é a família é o maior patrimônio que a gente tem. Então, é assim, a gente fala, não, o maior patrimônio que o pobre tem é o nome, no SPC, se tiver com o nome no SPC. Não, nosso maior patrimônio é a família. Porque se a família estiver do nosso lado, o mundo pode estar caindo lá fora, mas você vai estar vivendo num pedacinho do céu que é a sua casa. Enquanto tem homens que não conseguem voltar para casa cedo. Eu vou trabalhar até tarde, que, não dá para aguentar minha mulher falando, minha mulher reclamando, reclama disso, reclama daquilo. Então, sair do tema? Sair, né? 1 Coríntios 7, 33 em 34 diz: mas o que é casado cuida das coisas do mundo,
em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Então, a mulher tem que agradar o marido e o marido para a mulher. A intimidade emocional é o caminho para a intimidade física. Quais são, então, é importante a gente que para o homem a intimidade física é a concretização da intimidade do casal. O homem usa o sexo como ferramenta para se sentir próximo da esposa. Já para a mulher, o sexo é a consequência da intimidade emocional, que se constrói por meio da linguagem de amor. A mulher tem como o sexo como um momento de prazer além da rotina. Quais são as possíveis causas do nosso distanciamento emocional? Uma delas é a falta de carinho. Quando a mulher sente que não está ganhando carinho e atenção do marido o suficiente, sente-se usada sempre que ele a busca sexualmente. Então entenda que um dos motivos pelos quais às vezes você quer e sua mulher não quer, porque está faltando carinho. Pode ser um motivo. Porque a mulher, quando você busca ela, você brigou com ela, você discutiu com ela o dia inteiro, né? Você gritou, você foi embora, você nem falou com ela, você saiu, nem deu um beijinho. Aí você chega à noite e fala, e aí? Hoje tem? Não é assim? E aí, hoje tem? Pô, é só comigo que acontecia isso, gente. Não é assim? Eu nunca fiz isso, não. Não é assim? E aí? Hoje tem? Isso. Como é que vai ser? Eu falava assim? Hoje tem? Não eu lembro. não sei você, mas hoje à noite lembro. tem sexo nessa casa. Eu já escutei essa frase. Falei, então você vai fazer sozinho, porque faltou carinho. Tá faltando carinho, aí não vai dar, não vai rolar. Para a mulher tem que rolar um preparatório, gente, um carinho, uma atenção, uma ligadinha. Oi, amor, estou saindo do trabalho agora, quer que compre alguma coisa? Quer que leve alguma coisa? Não, querido, não precisa. Mas você sabe que ela gosta de um chocolatinho, você leva. Mas eu passei, lembrei de você, trouxe. Deposita, amigo, deposita. Né? Dá uma depositada aí. Eu falo sempre a respeito da minha esposa e das minhas filhas. Eu vou dar exemplo das minhas filhas. Minhas filhas, preciso ir em tal lugar, eu levo. Então eu acordo 6h10 da manhã, podia acordar às 8, porque eu trabalho às 8h30. 6h10 da manhã para levar minha filha no metrô. Aí volto, levo a outra às 7h10, 7h30. No metrô, vou buscar, levo na faculdade. Quem ama, cuida. É uma frase que eu sempre uso. Se você ama, você está cuidando, você está protegendo, você está... Então, qual que é a linguagem de afeto que você está tendo com a sua esposa? E a esposa com o marido também. Então é assim, se você quer chegar, encontrar aquele estrogonofe que você gosta na panela, e a esposa receber aquela rosa a hora que o marido chega, sem motivo, sem ser dia dos namorados, sem ser aniversário, sem ser nada, de ficar se perguntando, por que ele me deu essa rosa? Sem vergonha, está fazendo coisa errada. Primeira coisa que a mulher pensa. Primeira coisa. Então, muito cuidado, homens, quando vocês forem fazer uma surpresa para a esposa. Porque prepara o terreno antes. Não chega de supetão, porque o primeiro impulso vai ser uma panelada na cabeça. Depois ela vai perguntar o que está acontecendo. Outra coisa importante é a confiança. Queridos, gerem confiança na sua esposa. Ela precisa confiar no seu amor, que você realmente a ama. Fazer sexo significa se entregar. Por isso, ela não vai se entregar enquanto não sentir confiança no marido, especialmente confiança no amor dele, que se manifesta através de suas ações. Se o marido age de forma grosseira, sendo ofensivo, acusador, etc., a tendência da mulher é se afastar sexualmente dele. Precisa aprender a falar com respeito e amor à sua esposa, se direcionar a ela dessa forma. Outra coisa importante é descanso para ambos, né? Entenda que a mulher cansada mentalmente ou fisicamente não quer fazer sexo. E um homem cansado física e mentalmente só quer fazer sexo.
a gente precisa encontrar um lugar no meio desse negócio, entendeu? Então, às vezes, dividir um pouquinho lá em casa, tal, né? Ajudar um pouquinho nas coisas da casa, se ela está muito cansada. Querido, você está muito cansado. Não, hoje você não cozinha, querida. Vamos pedir um lanche, vamos fazer alguma outra coisa. Dá uma equilibrada aí, para ela não ficar tão cansada, né? Você pode estar cansado, mas dá uma equilibrada com ela, que aí tem jogo, né? Aí consegue jogar. Às vezes você não vai jogar os 90 minutos, mas joga um pouquinho ali, tá bom. Aí você consegue dar uma equilibrada no jogo aí, né? Consegue que tenha jogo, né? Porque não adianta, se um dos dois está, se a mulher está extremamente cansada, ela não vai ter pique, né? Então é justamente você entra nessa oposição, né? O homem muito cansado não quer namorar, só quer fazer sexo. E a mulher muito cansada só quer namorar, não quer fazer sexo. E a maturidade tem que encontrar um meio termo. A maturidade emocional é muito importante no casamento. A ponto de você ser, sabe, quando a sua esposa está triste, está deprimida, cansada, pega ela no colo, deita no sofá do lado dela, assiste aquele filme romântico que você adora. Então, às vezes, a mulher quer isso. Ela quer um cara, ela quer um marido para assistir aquele filme que ela adora. E o marido está assim, ó. Meu Deus. Meu Deus. Então, é assim, nós precisamos ceder um pouquinho de cada lado para o convívio ser harmonioso. Para a gente poder viver em harmonia e viver o melhor de Deus dentro da nossa casa. Nós precisamos transformar a nossa casa num pedacinho do céu sempre, seja no convívio com os filhos, com a esposa. Então, eu falo sempre que muitos dizem que a esposa é o vaso mais frágil, né? Não, a esposa é essa viga mestra aqui, ó. Se a mulher quiser, tem paz e harmonia no lar. Agora, se a mulher não quiser, o cabra pode ser de oração, mas por muito tempo não vai ter paz no lar. Quando a mulher é assim, não, depois ela pode defender as mulheres aqui, mas o que é assim, enquanto a mulher não desejar a paz e a harmonia no lar, Deus está lá, batendo na porta, mas enquanto a mulher não abrir o coração peludo, não deixar, não deixar Deus agir, transformar o lar dela num pedacinho do céu, não acontece. Porque da mesma forma, homem que bate na mesa, que grita, que eu falo mais alto, irmãos, se a gente não se colocar na mesma posição dentro do relacionamento, de respeito, de falar abertamente com a sua esposa o que você está sentindo. Então, uma coisa que eu aprendi com a minha esposa não é, você fez isso porque você queria me machucar nessa área, ou você falou isso pensando que... Não, você só pode falar do que você está sentindo. Então, quando você disse isso, eu me senti dessa forma. Então, fale dessa forma com a sua esposa. E esposa com o marido. Olha, quando você gritou comigo, eu me senti ofendida, eu me senti desrespeitada. Então, não falar, quando você gritou comigo, você parece que quer falar mais alto que eu. Não é briga gerando briga. Pensa sempre que o outro não falou aquilo para te magoar, não falou aquilo para te machucar. Então, muitas vezes, o desabafo de um para com o outro precisa obedecer algumas regras. A regra do respeito, a regra do falar num tom baixo. A gente briga em casa que as meninas falam, vocês estão brigando ou o quê? Por quê? Não é briga, é uma discussão. Eu não concordo com você por causa disso. Eu também não concordo com você por causa daquilo. E vamos chegar no meio termo. Agora, o grito, quem fala mais alto, quando você fala mais alto, você fala mais alto de quem está distante de você. Então, quanto mais alto você fala, mais distância você cria entre você e a pessoa. Então, é assim que funciona. Nós precisamos entender que a gente tem que alinhar as expectativas, porque expectativas frustradas é complicado entre o casal, né? A mulher, ela se apaixona pela forma como ela é tratada.
Então a mulher espera ser conquistada constantemente. Aí você fala, mas por que a gente já não casou? Por que eu tenho que conquistar ela todo dia? A gente já não casou? Mas ela se apaixonou por você pela forma como você tratava ela. Quando você para de tratar ela de forma a querer agradar, a querer envolver, você fazia isso lá na época que você namorava, ela se sente enganada. Fala, cadê aquele homem romântico? Cadê aquele homem que falava que me amava, que falava que eu era linda? Foi embora, né? Então, é uma coisa complicada, né? Tem até um ditado do mundo que diz assim, que o homem e a mulher, eles se casam, a mulher tem a expectativa que o homem mude, e ele não muda. E a mulher, o homem tem a expectativa que a mulher não mude, e ela muda. Então tem que alinhar a expectativa. As expectativas frustradas são um problema, porque a mulher quer ser conquistada, ela quer aquele homem que olhava para ela e os olhos dele brilhavam. Você precisa resgatar aquele homem que olha com amor para aquela mulher, que acha ela bonita, independente da ação do tempo, que consegue olhar para esta mulher como sendo um presente de Deus para a sua vida. Quando você olha para ela com esse olhar, ela se sente amada. Claro que a gente tem outras obrigações e não dá para ter tanto, né, aquela dedicação toda quando a gente não tinha filhos, quando a gente não tinha outras obrigações. Mas reserve um tempo especial, olhe sempre para esta mulher, porque ela, com amor, com carinho, com cuidado, como um presente de Deus, porque ela é a sua companheira, não de um minuto, não de um dia, não de um mês, ela é a sua companheira para uma vida inteira. Então, a mulher também olhe para este homem como um presente de Deus. Ele é o seu companheiro para uma vida inteira. Ele é aquele que Deus sonhou, aquele relacionamento que Deus sonhou. Nós temos que fazer isso. Na verdade, nós escolhemos o outro, mas o que Deus sonhou para nós é uma vida de bênção, uma vida de alegria, uma vida onde a maior parte do tempo é verão. A gente vive todas as estações no casamento, né, minha irmã? A gente sabe disso, quem está casado há bastante tempo. A gente vive tempos de frio, de inverno, a gente vive tempos de outono, mas a gente também vive primavera, a gente também vive verão. O nosso objetivo é que a maior parte do tempo seja primavera e verão, mas o tempo de inverno vai chegar. E o nosso companheiro, nossa companheira não é pior por causa disso. Não é pior porque o inverno nos alcançou. É uma fase, vai passar, né? Tem época que você fala assim, nossa, estou vivendo inferno astral, tudo está acontecendo aqui, né? Então, mas a gente sabe que são fases que vão nos amadurecer. E se nós soubermos entender o outro como companheiro de jornada, são fases que vão nos fortalecer. Não dá para fazer hoje, não está bom o negócio, vamos dar a mãozinha e assistir um bom filme, vamos plantar hoje para colher amanhã, né? Hoje está tudo vermelho no espaço, vamos então dar a mãozinha e assistir um filme. Maridos, me ajuda aí. Filme romântico? Não vai dormir porque o negócio está vermelho, porque dali 4, 5 dias vai ficar azul, entendeu? Dá uma plantada, né? A hora que mudar a cor, a coisa fica boa. Volta para o script. Entendeu? Dá uma plantada aí. Até porque nesse momento a mulher precisa muito de carinho, de amor, de chocolate, né? Muito chocolate. Eu escutei um muito aí, né? Muito. A última vez que você deu uma rosa para sua esposa, trouxe um bombom, um chocolatezinho. Aquele bombom você gastou 50, 70 centavos num sonho de valsa, faz alegria, irmãos. Investe na sua esposa. Uma rosa, você chega lá... Nos dias difíceis, traz logo uma barra de soufflé. Se desce do metrô, quanto que é a rosa? 5? Só tenho 3,50. Eu faço 3,50. Daí, pronto. Fez alegria. Entendam, maridos, olha de que sexo não é algo que se pede, é algo que se conquista. É algo que se conquista. Irmãos, eu sei que é difícil. O manual aqui tá longo. É um livro. Mas
tudo parte da intimidade emocional. Do que a gente quer passar para vocês quando existe intimidade emocional, você vai olhar para sua esposa e já vai saber se você tem alguma chance ou não. E se não tem, plante. Peraí, o que eu estou fazendo de errado? E a comunicação é o que mais acaba com casamentos. A falta de comunicação. O excesso de comunicação é o que traz a alegria pro lar, a harmonia, a cumplicidade, é o que mostra que os dois estão jogando no mesmo time. Então, quando existe você falar o que você está sentindo para sua esposa emocionalmente e ela falar para você, vocês vão ver que isso vai desatar a vida de vocês em vários sentidos. De um olhar para o outro e já saber o que o outro está pensando. Porque muitos casais sabem a cor que o outro gosta, sabem a comida preferida, mas não sabem os sonhos. Qual o sonho do seu esposo? Trocar de carro? Comprar uma casa? Qual o sonho da sua esposa? É fazer uma viagem romântica com você? É o quê? Sonho para o futuro, para os casais novos. Eu quero ter 3 filhos. Minha esposa só quer ter 1. Não, eu falei que eu quero 5 filhos. Ela quer ter nenhum. Então, quer dizer, vocês precisam compartilhar os sonhos um do outro, para que lá na frente, o que minha esposa falava muito, que a gente tem 2 filhas. A gente viver, principalmente os casais que têm filhos, viver em prol dos filhos de uma forma que quando os filhos crescem e saem de casa, acabam sendo profundos e estranhos um para o outro, não sabendo os gostos. Você já esqueceu da pessoa que ela era, porque as pessoas se transformam, as pessoas melhoram, as pessoas conquistam os sonhos e partem para um próximo sonho, tem motivações diferentes. Então você precisa acompanhar emocionalmente como sua esposa quer estar daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Minha esposa falava, quando a gente era mais jovem, ela falava: meu sonho é a gente envelhecer juntos e andar de mãozinha dada no shopping. E hoje a gente faz isso. Tiozinho, cabelo grisalho, andando de mãozinha dada no shopping com ela. Olha que beleza. Vamos lá pro finalmente aqui. Vamos lá. Aí eu sei que vocês estão com uma pergunta assim na cabeça de vocês. A mulher não gosta de sexo? Todo homem faz essa pergunta. Acho que minha mulher não gosta desse negócio. A ciência diz, e a psicologia também, que todo mamífero que se reproduz gosta de sexo. Inclusive a sua esposa. Um sexo bem feito agrada a todo mundo. Bem feito em que sentido? No sentido em que ele está ali para ser o complemento de uma intimidade que já existe, uma intimidade emocional, uma intimidade afetiva, uma intimidade que valoriza. Não é um objeto, não é para você descarregar uma energia, não é intimidade emocional que se conclui como sobremesa, como prêmio, uma intimidade física, prazerosa, agradável, feliz para os 2. Sua mulher gosta de sexo. Mas se você pensar num videogame, você tem que passar aqueles 15 estágios lá, derrubando monstro, vencendo barreira, derrubando parede, sobreviver na granada. Mas é assim, falando no sentido figurado, tá, irmãos? Mas isso vai fortalecer toda essa caminhada, todo esse entendimento que vocês vão ter, esses diálogos, vai fortalecer vocês para enfrentar qualquer coisa, qualquer dificuldade. Perdi o emprego, não tem problema, a gente vai sobreviver a isso. Bateram no carro, vamos arrumar o carro a hora que der, e isso não vai afetar a qualidade da nossa vida dentro da nossa casa. A harmonia do nosso lar não pode ser tirada por uma ralada do carro ou por uma bronca do chefe. Então nós não podemos deixar que o mundo externo mexa com a harmonia que está dentro do nosso lar e da pessoa que Deus colocou do nosso lado para a gente viver a vida, viver o resto dos nossos dias, né? E que sejam longos. Amém? Onde você foi? O que você foi fazer? Sou meio cismado com essa mulher.
Então, é assim, sendo breve e não sendo, né, que a gente já está tomando muito tempo de vocês aqui, a ideia é que vocês compartilhem, para que vocês lá na frente não sejam profundos estranhos, para que vocês saiam para jantar e vivam as emoções de sair, de estar um com o outro. Sabe aquele negócio de, poxa, gostei dessa pessoa, de conversar com essa pessoa, quero ter uma outra oportunidade de estar junto com essa pessoa, que essa pessoa seja o seu cônjuge, seu marido, sua esposa. Fala, meu, que legal a gente sair junto, gostei muito, sabe, do que aquele negócio, meu, vamos voltar para casa, vai estar muito chato isso aqui. Então, de você não observar os detalhes, de não fazer um elogio, não receber um elogio, sabe, de não conseguirem se olhar nos olhos um do outro, por falta de cumplicidade emocional. Então, exercitem isso, não é de uma hora para outra, mas vocês precisam curar o casamento de vocês, vocês precisam transformar o casamento de vocês, viverem o melhor de Deus dentro do relacionamento de vocês. Queridos, a intimidade e o sexo foi sonhado por Deus para cada um de nós. Eles entregaram lá no Éden, Deus entregou para Adão e Eva no Éden a intimidade física e emocional. Nós precisamos nos lembrar disso, nos lembrar de nos conectarmos emocionalmente no dia a dia. Esposa, faz aquele bolo que seu marido gosta, faz aquele prato que ele gosta de comer, né? Eu sei que, gente, eu trabalho também 8 horas por dia, 5 dias por semana, graças a Deus não trabalho de fim de semana, mas de vez em quando, uma vez na semana, encontre um tempo, faça uma sobremesa, sabe? Agrade seu marido. Maridos, agradem suas esposas. Se conectem emocionalmente. E vocês vão viver a alegria e o prazer que Deus planejou. O mundo tem se apropriado indevidamente do poder que é a intimidade. Mas Deus criou para nós. E na intimidade, debaixo da bênção de Deus, Deus tem o melhor. E nós estamos perdendo isso porque estamos nos esquecendo de cultivar isso dentro do nosso lar. Com carinho, com atenção, com cuidado dos dois. E o prêmio vem, porque quando você investe, o prêmio vem. Mas invistam os dois, nem só o marido, nem só a esposa. E não espere o outro fazer, né? Tenhamos a generosidade de sermos os primeiros. Eu vou fazer quando meu marido começar a fazer. Comece você a fazer, querida esposa, comece você. Marido, não espere sua esposa. Então, se os dois tiverem iniciativa e começarem e se doarem, vocês vão colher o melhor de Deus. Amém? E isso funciona como um ganha-ganha. Se um ganha e o outro não, quer dizer, os dois ganham, o relacionamento ganha. Agora, se só um quer levar vantagem, irmãos, isso aí você está sabotando o seu casamento. Quando você quer tirar vantagem, não, deixa ela lavar a louça, deixa ela recolher o lixo, deixa ela fazer. Você está sabotando o seu casamento. Agora, quando você tem cumplicidade, entender que a pessoa está cansada igual você, quer descansar igual você quer, precisa de uma ajuda sua, você se oferece para ajudar antes que ela peça, você está contribuindo para o relacionamento. Você está investindo no seu casamento, investindo no seu relacionamento com a sua esposa.